Bom dia! Hoje eu vou falar sobre anemia, porque o nosso sangue não consegue manter o equilíbrio entre os glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e as plaquetas. Pode também ter um movimento da nossa biologia que não está absorvendo os nutrientes dos alimentos, por isso que fica em desequilíbrio e fica o nosso sangue vira aquoso, né? Fica muito líquido, né? Então, a gente sabe que mais de 40% do nosso sangue ele é feito de componentes sólidos, que são as células sanguíneas, né? E 60% é mais do líquido aquoso mesmo, que é o soro, o plasma sanguíneo, né? E simbolicamente o sangue, a gente tem isso na nossa memória, nosso modo de pensar, de viver a vida, né? A gente entende o sangue como o representante de estarmos vivos, né? Por exemplo, quando o sangue não está mais circulando, é porque não tem mais vida. E isso a gente aplica na prática no nosso corpo. O nosso sangue ele se transforma em mais líquido, em mais água, em mais componentes sólidos conforme a vida pulsa dentro da gente, né? Então, o nosso sangue interpreta isso que a gente tem como conhecimento, né? Então, os glóbulos vermelhos, a gente entende como energia, os glóbulos brancos como enfrentar os problemas, e as plaquetas são os vínculos familiares que a gente tem, né? E isso está por trás da formação de anemia da nossa biologia, do nosso corpo, né? Isso explica como porque a anemia é uma proliferação do número de glóbulos da hemoglobina, conforme a proteína que tem, e isso que confere a cor vermelha no sangue, né? Então, essa proliferação maior ou menor de plaquetas, ou do plasma, ou dos glóbulos vermelhos, que fazem o nosso sangue ser mais espesso ou ser mais líquido. Como o vermelho representa a energia e a força de vida, que é um dos aspectos mais importantes da nossa natureza humana, a gente entende também que a anemia ela vem quando a gente não tem mais essa força de vida na gente. Quanto mais a gente tem falta o pulsar da vida no nosso corpo, na nossa alma, na nossa psique, mais a gente tem a natureza mais próxima de sermos anêmicos, né? Então, o nosso corpo sempre representa tudo aquilo que a gente vive, tudo aquilo que a gente entende como verdade. Bom dia, Ivone. E o vermelho no sangue, ele representa tudo aquilo que a gente... Por exemplo, se a gente vê alguém com uma cor vermelha, a gente já entende. Essa pessoa é uma pessoa muito esquentada, uma pessoa de muito sangue na veia, né? A gente aplica isso na prática, né? E quando é uma pessoa muito pálida, a gente já entende que é uma pessoa que tem pouca vida, né? Então, isso, o nosso sangue vive isso também, né? Então, quando a pessoa, pela medicina convencional, e também a gente sabe que na prática é isso mesmo, né? Quando a pessoa tem anemia, ela tem falta de nutrientes, né? Como ferro, zinco, a vitamina B12 e as proteínas. E sempre que isso estiver baixo mesmo, quando faz um exame ou a pessoa não estiver se sentindo bem, se tiver algum sintoma no corpo, sempre quando a pessoa estiver em defasagem, é necessário repor, porque não tem como a pessoa se recuperar se ela não está em equilíbrio nessa vida dela, nesse gerar gerar o sangue, né? Então, o sangue só vai nutrir mais sangue se a pessoa está em equilíbrio consigo mesma e com essa vida, né? Então, se ela não tem vitamina B12 no corpo, ela precisa ingerir, primeiro precisa repor. Se ela falta zinco, se falta ferro, se falta proteína, primeiro precisa repor o que está em falta já, né? O normal seria nosso corpo produzir esse suficiente. Bom dia, Andréia. O normal seria nosso corpo produzir tudo isso, sem precisar repor. Mas a gente sabe que nós não somos perfeitos, o ser humano, o ser vivo, tem altos e baixos. Então,
às vezes precisa, é necessário essa reposição. Então, vento gelado aqui na janela. E quando a gente precisa essa reposição, não adianta ficar brigando, a gente precisa repor ou por meio intravenoso, ou por cápsulas, ou suplementação alimentar, algum jeito precisa repor. Mas quando está, o que ali o problema é quando a pessoa precisa repor e logo depois ela percebe que precisa repor de novo. Aí a gente percebe, tem algo que está errado ali nesse corpo, algo que não está realmente produzindo. Ali que entra, que precisa começar a busca, por quê? Porque baixou de novo, né? Então não é normal a pessoa repor vitamina B12, por exemplo, é uma vitamina que é muito indicada que todo mundo tem que repor. Mas não é normal precisar repor de novo, e de novo, e de novo, né? Então é porque tem algo que está precisando ser visto ali, que está fazendo essa vitamina B12 baixar. E porque o normal seria o corpo produzir o suficiente, uma vez que está já em equilíbrio, né? Então, eu vou falar sobre as 3 tipos de anemias que a gente mais conhece. Para a medicina germânica, essas anemias não são explicadas assim. A gente aceita que elas são assim, mas a gente não separa, porque o nosso corpo... Isso é só um jeito da medicina convencional entender qual a defasagem, ou qual parte do corpo que está em defasagem. Eu vou explicar de 3, mas tem mais outros tipos de anemias, né? Então, anemia por falta de ferro no organismo, que se chama anemia ferropiva. É o conflito de desvalorização por vir de situações que a pessoa não conseguir fazer o que deseja, ou ter que fazer algo que não está disposto a fazer. Bom dia, Lúcia. Tipo, a pessoa queria muito mudar de trabalho, mudar de cidade, mudar de casamento, sair de uma situação difícil, mas a pessoa não se sente capaz de tomar essas decisões. Ela sempre sente que ela é obrigada, assim, ela se sente subjugada a viver de situações que os outros querem que ela viva, né? Então, sempre vem da forma como a pessoa se percebe, não tem nada a ver com o patrão, ou com o colega de trabalho, ou com o marido. Isso é a percepção que a própria pessoa tem, que faz a pessoa ter anemia de falta de ferro. Porque é falta de força para tomar decisão, né? A pessoa que tem anemia por essa deficiência é porque a pessoa entende que ela mesma não tem força para tomar uma decisão necessária e porque ela não consegue se valorizar, não consegue se sentir forte assim, né? A outra anemia que é bastante falada, assim, é a anemia perniciosa, que é por déficit de vitamina B12. Porque a gente precisa ter a vitamina B12 para formação das células sanguíneas. Então, quando a pessoa não tem essas células o suficiente, que é o caso de precisar repor, né? E por que o corpo gera esse déficit? Por que falta a vitamina B12? Ali que está a questão. No intestino não está sendo abastecido o suficiente, ou ele não está conseguindo absorver os nutrientes que a pessoa, daquilo que a pessoa se alimenta, né? Então, falando mais claramente, ou a pessoa não está se alimentando bem, os alimentos que ela ingere não tem essa vitamina, mas o mais provável é que a pessoa está tendo uma alimentação normal e o intestino não está conseguindo fazer essa transformação, esse processo, né? Aí falta no organismo a vitamina. Aí depois eu vou explicar um pouquinho mais adiante porque o corpo entende que não pode processar essa vitamina, porque não pode ter, né? Isso também é um movimento da nossa biologia. A vitamina B12 fica baixa quando o corpo entende que não pode ter, que não deve ter. Então, repor não resolve. A pessoa repõe, no outro ano ela tem de novo já a deficiência. Aí vira uma anemia sempre de repetição, né? Aí tem a anemia falciforme, que também é chamada de anemia genética. Eu vejo muitas pessoas que falam, eu nasci com anemia genética, né? Por que a pessoa fala isso? Porque ela é diagnosticada assim desde criança
E esse gene com essa anemia, ela vem de um dos pais, ou do pai ou da mãe. Não necessariamente o pai e a mãe têm essa anemia, mas é um gene. A medicina convencional entende que um dos genes está com uma mutação genética, um gene está estragado, por exemplo, né? Ele está mudado, e por isso ele faz uma criança nascer já com essa anemia falciforme, né? Que é a anemia genética. E é também vista como não tendo cura, né? E por que o corpo faria uma célula desse jeito? Uma célula geneticamente transformada, né? Então, isso também, pela Germânica, a gente vê de um outro jeito, né? Porque o corpo não faria isso com uma pessoa mudar uma célula assim por nada. Algum motivo tem, né? Então, a medicina germânica vê glóbulos vermelhos e brancos, falta ou excesso. Bom dia, Maria Isabel. Vamos te ver aqui. A falta ou excesso de glóbulos vermelhos e desequilíbrio das plaquetas, ele está relacionado diretamente com o conflito de desvalorização, relacionada com a corresponsabilidade. A pessoa que se entende muito responsável por tudo, ela é corresponsável, ela acha que ela tem a crença de que ela precisa fazer tudo e não consegue fazer. Está muito relacionado com isso. A pessoa que nasce com a anemia falciforme, uma criança que nasce com esses genes, ela já nasce sabendo que ela precisa salvar o pai e a mãe. Bom dia, Estela. Bom dia, Eliane. Vamos ver vocês aqui. A criança que nasce com essa anemia, ela já tem esses genes dessa crença, essa memória que ela já recebe dos pais, né? Que nós nascemos com os nossos genes já de várias gerações, isso nosso sangue traz junto, né? E o sangue, a gente entende como onde que se centra a anemia, né? E, por exemplo, todas essas três anemias que eu expliquei, a falciforme, a perniciosa e a ferropiva, todas elas vêm de conflitos que a criança já nasce com, no sentido de precisar ser obrigada a ser muito forte para dar confiança, para conseguir resgatar todos os problemas familiares, por exemplo, né? Então, é uma pessoa que ela não vai conseguir fazer isso, a criança nunca vai conseguir ajudar os pais nos problemas dela, né? O que acontece com isso? Uma baixa autoconfiança, autoestima, pouca vontade de viver, baixa resiliência, porque uma criança que nasce com essa memória genética, que ela acha que ela tem que dar conta de tudo, mas ela não vai conseguir, porque ela é apenas um bebê, ela vai crescer acreditando que ela não está fazendo tudo que ela veio para fazer, né? Então, ela vai ter baixa resiliência, ela vai ser uma pessoa assim que vai ser muito rígida, muito durona, ela acredita que ela vai conseguir, ela vai fazer muita força, né? Mas ela vai ser uma pessoa também propensa a desistir, porque ela não vai conseguir, então ela não vai ter confiança em si mesma e ela vai ter uma propensão para desistir de todos os projetos, né? De todos os sonhos que ela tem, ela mesma, ela não vai ter sonhos próprios, ela quer viver a vida do pai e da mãe. E ela não vai dar conta, por isso que o sangue se transforma em água, porque ela se sente muito, ela tem a crença, ela tem a certeza que ela é uma pessoa muito aguada mesmo. Essa memória que a gente tem, quando a coisa é muito aguada, é muito fraca, muito delicada, é isso que a pessoa que tem anemia, é assim que ela se sente. Ela é uma pessoa sem capacidade para fazer tudo que ela veio para fazer, né? E nós mulheres, se a gente olhar assim, são muito mais mulheres do que homens que têm essa anemia, essas anemias, né? Por quê? Porque faz pouco tempo, né? Que nós aqui que estamos aqui, a maioria de nós já temos uma certa idade, a gente sabe que no tempo dos nossos ancestrais, a gente já conhece um pouco a história, os ancestrais, eles, por exemplo, se uma família tinha só mulheres, isso eu lembro de escutar as pessoas ainda falar, né? Uma família que tinha só mulheres ainda tinha a crença de que tinha um certo castigo familiar ali. Porque a família abençoada, principalmente o primeiro filho, tinha que ser filho homem. E eu, no fundo, eu lembro que eu tinha essa crença. Quando meu filho nasceu, eu fiquei muito feliz que o primeiro filho era homem. Não entendi por quê, mas isso tem no
no nosso sangue essa crença de que uma mulher que não gera filho homens, ela é uma mulher mais fraca, é uma mulher mais anêmica indiretamente, né? Então essa autoconfiança, essa ideia de que mulher é mais frágil, isso vem tudo junto com isso. Wanda, bom dia. Então isso tudo está no nosso sangue, isso não é só na nossa memória, no nosso pensamento, na nossa interpretação. Isso faz parte da nossa crença e isso a gente aplica. Então as mulheres, elas são muito mais propensas a ter anemia, porque elas acreditam que a gente também tem essa mentalidade, que a mulher é a responsável para dar conta de organizar tudo, de quando uma família não está bem é porque a mulher não está fazendo o papel dela, né? Então tem tanta carga, tanta responsabilidade sobre a mulher, ao mesmo tempo que a mulher é vista como frágil, né? A gente cresceu sabendo disso e nos últimos tempos estão falando que a mulher não é o sexo frágil, mas está tudo relacionado. Por exemplo, na nossa memória genética, nós somos as mulheres frágeis, fracas, anêmicas, mas na sociedade nós somos as guerreiras, né? Então, olha a confusão que nós temos dentro de nós mesmas. E vocês que estão todas na área das terapias, vocês sabem o quanto nós mulheres somos confusas por causa disso, né? E isso também faz nós termos mais anemia, porque a gente quer dar conta de tudo e o nosso sangue não é feito para dar conta de tudo. O nosso sangue é feito para dar conta apenas da nossa missão como mulheres, como mães, como geradoras de vida, não como provedoras, como salvadoras do mundo. Então por isso que os glóbulos vermelhos, eles tendem a não conseguir sobreviver porque a gente força demais, a gente quer gerar demais vida, né? Então nosso corpo interpreta isso ao pé da letra, que se eu quero gerar demais, então se eu estou fazendo demais, o corpo entende que ele precisa fazer menos, porque ele não pode gerar tanto glóbulo vermelho, senão eu vou sair sempre mais do meu lugar. Então quanto mais eu tenho anemia, menos eu vou tomar lugar dos homens, mais eu vou ficar no meu lugar. É isso que o corpo interpreta. Esse que é o sentido biológico. Eu ia explicar depois, mas o significado biológico do nosso corpo é esse, né? Para eu, mulher, não conseguir fazer tudo que eu quero fazer, que não é minha função, então é melhor o meu sangue ficar mais aguado para eu não conseguir fazer. Então o sangue quer me ajudar a eu não sair do meu lugar. Então, na fase de reparação, quando a gente consegue se recuperar de todas essas crises de não dar conta do mundo, a gente está mais forte. Por isso que a gente também sempre diz e a gente sabe que de cada guerra que a gente enfrenta, cada crise que a gente passa, a gente sai fortalecida. E isso vale para o nosso sangue também. Cada vez que eu consigo dar conta de uma situação difícil que eu vivo, eu saio mais fortalecida, porque o meu sangue vai se purificando, né? Isso a nossa biologia interpreta do jeito que a gente é, né? Mas por que crianças e idosos são mais propensos a ter anemia? Porque eles são mais vulneráveis. Uma criança, ela não tem a mesma capacidade de se impor diante das situações. Ela está mais propensa a ficar, tipo assim, abaixo dos outros. E um idoso também, ele vai entendendo que quanto mais ele vai envelhecendo, é normal a gente acreditar que a gente não está mais sendo tão útil. A gente vai se tornando um estorvo para a família, né? A sociedade machista, que aceita uma das situações, né? Por exemplo, a sociedade é bem machista, nós somos machistas, nós mulheres, né? A gente aceita que um homem de idade, depois dos 60, 70, troca a esposa da mesma idade por uma menina nova, né? Mas agora, se uma mulher de 70, 80 anos se envolver com rapazes de 20, nós mulheres somos as primeiras a questionar isso, né? Então isso que não é natural para nossa crença, ainda é. No fundo, a gente ainda acredita que o homem não envelhece igual a mulher, o homem é mais forte, né? Na medicina espiritualista, sangue é a ligação espírito-matéria e matéria-espírito. Sim, é porque o sangue ele é o gerador da vida, o espírito. É isso que eu estava falando lá no começo, né? Que o sangue
as plaquetas vermelhas são consideradas, isso para nós também, né? As plaquetas, os glóbulos vermelhos, eles são vida, os brancos são considerados água, são fracos, né? Então, o espírito, matéria e espírito vem tudo, tem tudo a ver também, né? Obrigada, Estela, pela participação, né? Então, nós vemos mais anemia, porque nós mulheres temos essa crença de que nós temos, por exemplo, depois dos 50, 60, tantas mulheres hoje estão recuperando. Eu acredito que todos vocês que estão aqui já passaram dos 40, né? Pelo menos as que eu vi entrar, que eu conheço, são assim. A gente passa dos 40, 45, a gente começa a mudar de vida, a gente começa a querer achar um outro sentido para a vida. Porque a gente quer mudar essa crença dentro da gente, que depois dos 45, 50, a gente só começa a definhar. E no fundo é uma briga contra a nossa própria natureza que a gente está enfrentando. Então a gente faz muita força para mudar de situação, fazer uma nova jornada. Por exemplo, eu aposentei e estou fazendo um novo caminho. É porque a gente quer no fundo mudar essa crença de que nós mulheres envelhecemos e vamos nos tornando mais frágeis, inúteis, estorvos, né? Então isso está relacionado com porque nós também temos mais anemia, né? Então essa é uma tentativa de mudar a nossa situação, né? A gente vê pessoas também que são muito bem alimentadas, é muito comum pessoas bem fofinhas, bem nutridas, bem gordinhas, terem anemia. Por quê? Porque não tem nada a ver a quantidade de alimento com os glóbulos, né? Porque, como eu falei antes, né, tem a parte do ferro, por exemplo, e vitamina B12 também, é o intestino que faz essa transformação, né? E se a pessoa se alimenta bem, ela pode ter uma alimentação equilibrada. Tem pessoas que têm dietas rigorosas, muito certinhas, tudo exato, mas mesmo assim tem anemia. Fazem toda a reposição de ferro, de vitamina, e mesmo assim a anemia volta. Elas têm que estar cada poucos meses fazendo exames. E por que isso? Porque o corpo não está mais absorvendo aquilo que ela se alimenta. Até a própria reposição que ela coloca, se ela ingere cápsulas, por exemplo, de vitamina ou de ferro, o corpo não absorve mais, porque o intestino está brigando contra a pessoa. Ele está expulsando aquilo que ela se alimenta, né? Então a solução não é por aí. É um jeito de combater a anemia, mas não resolve por si só, né? Então, quando a pessoa está nessa situação de desenvolver anemia e voltar a anemia sempre de novo, então a gente precisa olhar o que está por trás disso, né? Porque a pessoa não está se sentindo valorizada como a pessoa está fazendo muita força para se sentir valorizada. Por exemplo, uma criança. É muito comum uma criança, quando ela não vai bem na escola, mesmo que ela é fofinha, que ela é querida por todo mundo ali, mas quando ela não tem uma nota boa, os pais recriminam, né? E a criança entende com isso que se ela tirar uma nota ruim, ela não é mais amada, ela não é mais bem vista pelos colegas, pelos pais e pela professora. Porque normalmente, eu como professora também sei que é isso, né? Uma criança que vai bem, a professora demonstra mais, que a professora valoriza mais, elogia. E a professora pode ter a melhor das intenções, ela elogia para a criança se fortalecer mais e tenta ajudar mais o outro. Mas a criança, como ela já está nessa dor de não se sentir valorizada, ela vai entender essa cobrança da professora como não aceitação. E isso já é o suficiente para a criança desenvolver uma anemia. Então, se uma criança que vai na escola tem anemia, é muito importante olhar para isso, da onde que vem, né? Então, quando a pessoa está nessa sensação de não ser valorizada, de não se sentir valorizada, ela está com conflito ativo e, enquanto isso, dentro dela, por exemplo, está acontecendo a degradação da substância óssea. Ela vai ter osteoporose depois. Tem crianças que têm osteoporose depois, como consequência, na fase de cura da anemia, percebe que tem osteoporose, né? E junto com essa degradação dos ossos, também começa
essa confusão das células sanguíneas. Não tem mais a renovação celular o suficiente na medula óssea e o sangue vai se tornando aquoso ou grosso demais, né? Assim, ele vai... É porque a pessoa está em conflito ativo de não se sentir valorizada, né? Mas a anemia também pode ser causada por dieta pobre em ferro, né? Então sempre tem que ter muito cuidado com a nutrição, não é só esse conflito de desvalorização, porque depois de muito tempo de má alimentação, o corpo fica desnutrido por falta de nutrientes. Então o intestino pode estar fazendo o melhor trabalho que não vai conseguir repor o ferro necessário, né? E também, às vezes, a pessoa tem sangramentos, né? Que, por exemplo, mulheres que têm tem hemorragia cada vez que menstruam, ou na menopausa, tem muitas mulheres que têm hemorragia. Então, isso também é causador de anemia. Então, não é um conflito biológico. É um conflito porque o sangue realmente está faltando, né? Pode ter perda de sangue, tem gente que tem perda de sangue pelo intestino, daí também tem a ver com isso. E por que o corpo, por exemplo, não fabrica a vitamina B12? Por que o corpo faz isso, né? Porque uma quantidade suficiente de vitamina B12 é fundamental para a formação das células sanguíneas. No caso de déficit, precisa repor, né? Onde que a vitamina B12 é produzida? Ela é produzida no intestino com a ajuda das proteínas segregadas pelo estômago, né? Então, se o estômago não está funcionando direito, se a pessoa não está ingerindo as proteínas, se a pessoa, por exemplo, faz muitas dietas radicais, pode também começar uma anemia, ou quando o estômago está com muitas situações de conflito, de raiva, de situações que ela não está conseguindo engolir. Então, tudo isso precisa ser pesquisado, não é assim dizer, não, a pessoa não está se valorizando, por isso que ela tem anemia. Não, tem todas essas situações, porque se a pessoa está vivendo em situações indigestas, o estômago não vai mais conseguir fazer a absorção da proteína. E também depois, quando passa pelo intestino delgado, que é lá que ele absorve realmente a maior parte da proteína, se o intestino delgado também não está bom, se eles também tem a ver com situações não digeridas ainda, né? Então, se ele não está funcionando bem, o corpo vai ter defasagem, né? Então, aí precisa ser procuradas as causas porque o corpo não está absorvendo as vitaminas B12 que a pessoa está ingerindo através dos alimentos, né? E se ela tem, se ela tem essa defasagem, sempre é preciso olhar qual a defasagem que a pessoa tem quando a pessoa tem uma anemia, se ela é da vitamina B12, se ela é da anemia genética ou se é anemia de ferro, que daí por ali que vai saber qual o conflito biológico que está por trás e também qual alimento que está faltando, né? E com isso consegue encontrar um caminho de solução. Agradeço vocês que estiveram aqui e terça-feira estarei de volta falando sobre algum conteúdo sobre da medicina germânica, sobre os sintomas do nosso corpo. Obrigada a você, também tenho aula agora, 9 horas. Obrigada a vocês que estiveram aqui pela paciência. Hoje estive um pouco aérea, meu cérebro também faz isso, tem dias que fica meio fora do ar, né? Obrigada a vocês que estiveram aqui. E se tiverem mais sugestões de assuntos que eu ainda não falei, por favor, podem me sugerir. Estou conseguindo baixar no YouTube de novo, achei um outro caminho. Então, aceito sugestões de aquilo que eu consigo trazer um pouco. Por exemplo, essa questão da anemia, eu tive bastante dificuldade na compreensão, porque uma das situações que eu vivi muito, minha mãe tinha muito, ela fazia a reposição todos os dias e nunca conseguia resolver, então ainda tenho coisas para resolver ali, né? Então isso faz a gente dificultar também na compreensão e na hora de explicar, isso impede do nosso cérebro de fluir. E tudo certo, obrigada a vocês e a vida que segue. Um bom final de semana.